Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui então. Nós paramos aqui, né? Estava explicando para vocês que a tabela periódica, na tabela periódica, os elementos químicos são divididos em hidrogênio, metais, semimetais, ametais e gases nobres. Falei com vocês que dependendo da abordagem, o hidrogênio pode ser considerado aí por ter comportamento semelhante a de um ametal, principalmente em ligações químicas covalentes, ok? Que a gente vai ver aí no nosso próximo conteúdo, tá? Ligações químicas, polaridade. Metais. Então, os metais. Quais são as características dos metais? Aí tem exemplos, ó. Ouro, aço, chumbo, cobre, prata, ferro, alumínio, bronze. Nem todos são elementos químicos puros, né? Alguns são ligas metálicas, como o latão é uma liga metálica, o aço é uma liga, o bronze é uma liga, né? Mas o ouro, o alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo são metais mesmo que estão presentes aí na tabela periódica. Apresentam brilho quando polidos, os metais. Sob temperatura ambiente, apresentam-se no estado sólido. A única exceção é o mercúrio, como eu disse, né, que é um metal líquido, temperatura ambiente. São bons condutores de calor e de eletricidade, por isso são utilizados aí para fazer fios, lâminas, panelas, né? São resistentes, maleáveis e dúcteis, ou seja, dá para fazer chapa, lâmina e fio. Geralmente possuem menos de 4 elétrons na última camada eletrônica, o que lhes dá tendência a perder elétrons, transformando-se em íons positivos, cátions. Por quê? Porque eles estão na parte da esquerda da tabela periódica, né? Então, eles tendem a formar cátions, eles tendem a perder os elétrons que eles têm ali, que são menos que 4. Então, é mais fácil eles perderem do que ganhar aí 5, 6, 7, né? Os ametais. Tá vendo que o hidrogênio está até aqui, ó, na figurinha? Mas, como eu disse, o hidrogênio é um elemento à parte. Existem no estado sólido, como iodo, enxofre, fósforo, carbono, no estado líquido, como o bromo, e no estado gasoso, como nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Não apresentam brilho, são exceções o iodo e o carbono, sob a forma de diamante, que é um alótropo do carbono, né, o diamante, e o iodo, que também apresenta brilho. Não conduzem bem o calor e nem a eletricidade, com exceção do carbono sob a forma de grafite. Esse grafite do lápis mesmo aí. Geralmente possuem mais de 4 elétrons na última camada de valência, na camada eletrônica, o que lhes dá a tendência de ganhar elétrons transformando-se em íons negativos, ânions. Por quê? Porque eles estão do lado direito da tabela periódica, depois da família 4A, ó, carbono, que já é 4A, e os demais. Então, ó, 4, 5, 6, 7 elétrons de valência. Esse ganha 1 elétron, esse ganha 2, esse ganha 3 e esse aqui ganha 4, né? Carbono é um pouco diferente também. Mas vocês vão estudar o carbono aí, tem a química orgânica aí só para estudar o carbono, né? Os semimetais, é isso que a gente está vendo aqui, ó. Estão vendo? Apresentam propriedades intermediárias entre metais e não metais, né, que são os ametais. Não metal e ametal é um sinônimo. São todos sólidos. Não conduzem bem a eletricidade, mas tende a aumentar a condutividade com o aumento da temperatura. Característica interessante, né, que você aumenta a temperatura, você aumenta a condutibilidade elétrica neles. Tá? Os semimetais são boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Então, aqui, estão vendo? Ó, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. E os gases nobres, né? Os gases nobres, eles são hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio. Interessante que eles emitem essas luzes bonitas, né?
apresenta-se com o nome aí, sugere, né, no estado gasoso. A principal característica química é a grande estabilidade, já que eles já possuem 8 elétrons na camada de valência. Na verdade, já possuem a última camada de valência completa, né? Nós temos xenônio, criptônio, argônio e neônio com 8 e o hélio com 2. É 2, mas é a última camada dele. Então, está preenchida, né? Está estável. Então, eles não se combinam com outros elementos. Essa característica de formar ligações químicas, formar ânions, né? E cátions para se unirem, formar moléculas maiores, substâncias químicas, os gases nobres não têm essa característica, né? Porque eles já possuem estabilidade. Então, eles não buscam estabilidade a partir de reações químicas. E temos o hidrogênio, como eu disse, é um elemento aí atípico, sui generis, né? Diferente dos demais. Possuindo a propriedade de se combinar com metais, ametais e semimetais. O hidrogênio combina com ele mesmo, né? Hidrogênio como H2, se combina também com cloro. Então, a gente vai ver aí que ele tem com oxigênio, formando água oxigenada. Então, ele possui características típicas dele, né? Próprias. Não possui família e não é considerado nem metal, nem ametal e nem semimetal. Ele é hidrogênio, ponto final. Vou fazer mais um exercício, ó. Dada a distribuição eletrônica no estado fundamental de dois elementos A e B, assinale a alternativa correta. Interessante, ó. 3P6 é a última aqui. E aqui 3S1. Então, onde está o elemento químico que termina em 3P6? Ele está no terceiro período. E 6 tem 6 elétrons na camada de valência, né? Qual é a camada de valência dele aqui? O subcamada, né? É 6, mas a camada é o M, que é a 3, ó. KLM é a 3. Estão vendo? E o B, a 3 também, é 1. O que vocês me diriam? Eu posso dizer que A é um metal e B é uma metal? Qual que resposta vocês marcariam aí? Observem a camada de valência, de acordo com o período que ele está, e observem quantos elétrons você tem somando ali. O que vocês me diriam? Qual é a resposta correta? Ninguém quer chutar, não? Ó. Estão vendo? Ah, professor, isso aqui eu entendi. S1. 3S1. Ó. 1, 2, metal, semimetal, não metal, gás nobre. Isso aqui saiu um pouquinho fora, né? Porque 1, 2, 3, isso aqui tinha que estar mais em cima aqui, ó. Né? Mas isso aqui é o S1, todo está aqui, né? Vocês sabem disso. O 3S1 estaria aqui, não aqui, né? Mas ele está aqui na metal. Então, eu posso dizer sim que esse aqui é um metal. Agora, esse aqui, ele tem 6 elétrons. Mas o total da camada, ele tem 6 elétrons aqui, ó, no último subnível. Mas o total da camada 3 são 8. E quem que tem 8 elétrons na camada de valência? Os gases nobres. Gases nobres. Então, a resposta certa seria a letra B. A é um gás nobre, porque se eu somar aqui, ó, na camada 3, eu tenho 8 elétrons, que é 2 mais 6. Correto. E aqui eu tenho aquele NS1 aqui, ó. O S1 é da família 1A, que é um metal alcalino. Beleza? Tranquilo? Vamos mais um. Mesma coisa, ó. Os elementos químicos sódio, ferro e fósforo são de grande importância para a sociedade, pois possuem inúmeras aplicações. Esses três elementos possuem a seguinte distribuição eletrônica. Ó, sódio termina em 3S1, ferro termina em 3D6 e o fósforo em 3P3.
A partir da distribuição eletrônica acima, assinale a alternativa correta. Então, ferro é um elemento representativo, o fósforo é um elemento pertencente ao grupo do carbono, o sódio é um metal alcalino terroso e o fósforo é um não metal. Tá tudo aqui, ó. Estão vendo? Achem todos aqui, ó. Sódio, fósforo e ferro. O sódio tá aqui. O ferro tá aqui. Estão vendo? Todo mundo? E o fósforo tá aqui. O fósforo é da família 5A. O ferro é um metal e o sódio é um alcalino, metal alcalino. Então a resposta certa é: o fósforo é um não metal. Por quê? O ferro é um elemento representativo? Não. O fósforo é um elemento pertencente ao grupo do carbono? Não. A gente viu que ele pertence ao grupo do nitrogênio, ó. O sódio é um alcalino terroso? Não, um metal alcalino só. E o fósforo é um não metal. Beleza, corretíssimo, né? Beleza? Para a gente dar andamento, então, vamos aqui para as propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos. O que importa mais aqui nesse momento são as propriedades periódicas, tá? A gente apresenta as propriedades aperiódicas só para vocês compreenderem aí essa classificação, mas o que importa para a gente nesse momento de tabela periódica é a propriedade aperiódica. As aperiódicas, quando o esboço do gráfico em função de um determinado parâmetro forma uma curva ascendente ou descendente. A gente vai ver. Então, o aperiódico não é o que interessa muito para a gente. A gente vai dar ênfase às propriedades periódicas. São aquelas que variam em função de um padrão dentro da tabela periódica. Então, vamos ver o que eu quero dizer com isso. Olha só. As propriedades aperiódicas, elas, estão vendo? Vai crescendo, 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 ou diminuindo, diminuindo, diminuindo. Como a tabela periódica ela é período, ou seja, olha só, vamos ver essa tabela que estava aqui, ó. Olha só. Passei demais, né? Vamos ver essa tabela aqui. Olha só. A característica do lítio, ela vai se repetir quando eu chegar no sódio de novo. E depois se repete de novo quando eu chegar no potássio. Então, ou seja, vai e volta. Estão vendo? Esses elementos aqui, eles têm características semelhantes. Por isso que eles são da mesma família. Os gases nobres, por exemplo, eles têm características semelhantes. Por isso que eles são da mesma família. Então, o hélio, quando eu chegar lá, ó, muda, 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 aí vai chegando, repete. Depois eu começo de novo, repete. Então, isso explica bem isso aqui, ó. Olha só. Tá vendo as características, ó? Vão se repetindo. Elas vão se repetindo. Olha, o hélio, a característica semelhante a ele vai se repetir de novo quando eu chegar no neônio, que é o outro gás nobre. E de novo no argônio. Estão vendo? Então, isso aqui por causa das famílias. Então, as propriedades periódicas são aquelas que levam em consideração as famílias, né? Então, as aperiódicas, não. Ó, isso é uma propriedade aperiódica. Vai subindo indefinidamente ou descendo. Como, por exemplo, calor específico. Né? Não tem relação nenhuma. É uma propriedade que não respeita a tabela periódica. Ao contrário das periódicas, que elas respeitam a distribuição na tabela periódica. Ok? Então, a gente vai ver que pela tabela periódica, a gente consegue inferir a sua estrutura atômica e características ali, propriedades. Por exemplo, quais são as propriedades periódicas? Raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. E aí nós temos aquelas propriedades periódicas físicas, que são densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e volume atômico. Ok? Preciso decorar isso aqui, eu vou mostrar para vocês as setinhas, né? Algumas tabelas periódicas até trazem como identificar isso, tá? Não precisa ficar decorando essas setinhas, não. O que for mais importante mesmo, a gente vai se apegar mais. Por exemplo, raio atômico. O raio atômico, você coloca dois átomos iguais, né? Dois átomos iguais, o mesmo elemento químico. O raio atômico é essa distância entre o núcleo deles aqui, ó. Né? Então, ó, eu tenho D, que é o diâmetro, e a metade é o raio, né? Diâmetro seria o total aqui, ó. Esse total dessa circunferência aqui é o diâmetro.
total dessa circunferência é um outro diâmetro, que é o diâmetro atômico. E o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, o raio é metade de um diâmetro. Ó. Né? Então, de um núcleo ao outro é um diâmetro. Se eu dividir no meio aqui, eu tenho um raio. A distância do centro até a extremidade aqui. Se você pensar aí como uma esfera, né? Na verdade, a gente está falando de núcleo e aqui a eletrosfera. Como que varia o raio atômico na tabela periódica? Assim, ó. De cima para baixo, e nas famílias, e nos períodos, ele diminui à medida que aumenta a força de atração do núcleo. Isso aqui eu vou explicar para vocês depois no exercício, mas aí lembrem que essa setinha aqui, ó, ele aumenta para cá e aumenta para cá. Por quê? Os elétrons, pensa comigo aqui, ó. Estão vendo o tamanho? Eu tenho o núcleo e tenho aqui a eletrosfera. Quanto maior a atração dos elétrons pelo núcleo, ou seja, quanto menos camadas eu tenho aqui, mais atrai. Então, se eu tenho uma atração dos elétrons negativos pelo núcleo positivo aqui do próton, ele vai puxar um pouco e vai diminuir um pouquinho do tamanho. Se eu for aumentando a quantidade de camada, os elétrons vão ficando mais distantes, e aí eu tenho a atração menor, ele puxa menos. E aí o raio fica maior, né? Porque o diâmetro fica maior. Está relacionado com a quantidade de camadas. A gente vai ver isso aí, ó. Tá vendo? O raio aumenta de cima para baixo por causa do aumento do número de camadas. E diminui à medida que aumenta a força de atração do núcleo. A gente tem que ver o número de prótons, o número de elétrons ali para ver as camadas, né? Vamos fazer isso num exercício para ficar mais claro, viu, pessoal? Raio de íons, cátion e ânion, a gente vai ver aí que como o cátion perde elétron, o raio diminui. Como o ânion ganha um elétron, o raio tende a aumentar. Ok? E para os isoeletrônicos aí, eu tenho o mesmo número de elétrons, mas eu tenho diferença no número de prótons, né? Quanto maior o número de prótons, menor o raio. Por quê? Quanto mais próton, mais carga positiva. Se o número de elétrons é igual, aquele átomo que tem maior quantidade de prótons, ele vai atrair mais os elétrons, e isso vai fazer com que diminua, né? Vocês entenderam o que eu estou falando? Conseguiram desenhar na cabeça de vocês aí essa imagem? Conseguiram? Sim. Pensem comigo. 10 elétrons e 10 prótons. Aí eu tenho atração de 10 prótons. Se eu tenho os mesmos 10 elétrons de um isoeletrônico, mas eu tenho mais prótons, a atração vai ser maior ainda. Porque é atração negativo e positivo, né? Isso vai fazer com que o raio diminua, porque os prótons vão puxar os elétrons. O raio atômico vai ficar menor. Aí temos energia de ionização, também chamada de potencial de ionização, é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Retirar um elétron, né, de um átomo aí na fase gasosa. Então é dessa maneira aqui, ó. Aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Esquerda para a direita, de baixo para cima. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a quantidade de energia liberada quando um átomo neutro ganha um elétron. Estão vendo que tem uma diferença, né? De energia de ionização para eletroafinidade. Nas famílias de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Desse jeito aqui, ó. A eletronegatividade, definida como a tendência de um átomo a atrair elétrons para si, numa reação aí, né, de uma ligação química. As famílias de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita. Isso é importante numa ligação química, né? Eletronegatividade, principalmente, né? A eletronegatividade é muito importante a gente saber quando a gente for estudar ligações químicas. Saber quem liga com quem tem mais afinidade a ligar com quem. E a eletropositividade ou caráter metálico é o contrário. Se a eletronegatividade é de baixo para cima e da direita para a esquerda, a eletropositividade é o contrário, né? De cima para baixo, da direita para a esquerda. É o contrário, uma da outra. Ó. Esquerda para direita, direita para esquerda. De baixo para cima, de cima para baixo. Né? Um é o inverso do outro. Aqui é a facilidade de perder elétrons, né? Lá é a facilidade, né? A característica de ganhar elétrons.
E aí eu tenho as propriedades físicas, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e volume atômico. Eles também são periódicos, né? Mas são físicos. É um pouco diferente, né? A variação é um pouco mais complexa. Dá uma olhada na densidade, por exemplo, ó. Família, período. Estão vendo? Ele tende ao centro e ao fundo da tabela periódica. Deixa eu achar uma tabela aqui só para a gente ver uma coisa. Olha só. Eles fazem assim, ó. Eles fazem, né? Vejam só, eles fazem assim, se encontrando aqui e descendo aqui, ó. Então, os elementos ósmio, irídio, estão vendo aqui? São os elementos aí, ó. Esses aqui são os elementos mais densos da tabela periódica, ok? Beleza? Então, vamos lá. Tá aqui a densidade. Só um exemplo para vocês verem aquilo que eu falei com vocês. Olha só. Ósmio e irídio são os elementos mais densos aí da tabela periódica, né? Aqui junto com a platina. O volume atômico, que é aí o volume presente em 1 mol de um elemento no estado sólido. Isso a gente vai estudar depois, né? Mol está relacionado aí à molaridade, a quantidade de matéria, né? 6.020 vezes 10 a 23, né? E a gente vai estudar isso aí em estequiometria no finalzinho do período, né? Quantidade de átomos que representam 1 mol, né? 6.02 vezes 10 a 23. Moléculas, átomos, ok? De cima para baixo, do centro para as extremidades, desse modo, né? Por isso que eu falei que vocês não precisam decorar isso, né? Só a gente saber usar aí no momento que precisar. E propriedades aí de ponto de fusão e ponto de ebulição, né? Ponto de fusão, passagem do sólido para o líquido, ponto de ebulição do líquido para o vapor, e eles vão crescer de cima para baixo, exceto metais alcalinos e alcalinos terrosos, a gente vai ver que tem exceção, e das extremidades da tabela para o centro. Claro que o meu contrário do outro aqui, né? Fusão e ebulição, né? Tá aqui, ponto de fusão e de ebulição, né? Contrário não, né? Fusão é uma coisa e ebulição é outra, né? Tô falando aqui que a fusão é a passagem do sólido para o líquido e a ebulição do líquido para o vapor. Você tem que pensar na quantidade de energia que vai ter que absorver, né? Então vai ser dessa maneira aí. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida com relação a essa parte do conteúdo? Ficou alguma ponta solta aí que vocês querem discutir? Podem abrir os microfones aí. Hein? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Pessoal, é importante vocês, para a gente encerrar essa parte da tabela periódica, é importante vocês saberem utilizar a tabela, né? E tirar dela as informações ali necessárias. Ponto. Ok? Massa atômica, volume atômico, aquelas questões que a gente tinha visto anteriormente, né? Que é o Z e o A, que é o número de massa e a massa atômica. Vocês olhando para a tabela periódica, vocês conseguem retirar imediatamente, né? E dali vocês conseguem calcular o número de nêutrons, o número de prótons, o número de elétrons, né? E aí agora vocês sabendo as famílias, a classificação ali em metal, semimetal, metal, a gente consegue vislumbrar, evidenciar uma característica desses elementos em ligações químicas, tendência a formar perder elétrons, ganhar elétrons, formar aí ânions e cátions, e o comportamento em uma ligação química, o comportamento em uma reação química, ok? Formando novos compostos, tá joia? Eu vou deixar um exercício de fixação para vocês, não é um exercício que vocês vão entregar ainda, né? Só um exercício para a gente dar uma fixada nessa parte da matéria, tá bom? E aí eu encontro vocês na nossa próxima aula, na segunda-feira, próxima segunda-feira, tá joia?
Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. A gente tem mais uns poucos minutinhos aí. Eu vejo vocês aí até na segunda-feira. Grande abraço a todos aí. Alguma pergunta? Não? Então, grande abraço a todos vocês. Boa semana, bons estudos. Nos vemos na segunda-feira, tá joia? Tchau, tchau. Joia. Tchau.